paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você que tem ouvido a leitura, que você possa ser, aleluia, sua fé possa ser fortalecida, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós iremos meditar nos capítulos de Josué, aleluia, do capítulo 10 ao capítulo 12, e Lucas, aleluia, continuando ainda no capítulo 1, do versículo 39 ao 53. Iniciamos nossa leitura. A derrota dos amorreus, capítulo 10 de Josué. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai, e matando o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, aleluia, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adonisedeque enviou mensageiros a Oã, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jáfia, rei de Laquins, e a Debe, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venha me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. Esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jamute, Laquins e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas o derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquidá. E enquanto ele surgia dos israelitas, correndo da descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas, aleluia, com essa chuva de pedra do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele na presença dos israelitas e disse: sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. E os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquidá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo do que eles estavam escondidos lá. Então disse: role algumas pedras grandes até a entrada da caverna, e põe algumas pedras, mas não fiquem lá. Persigue os reis e ataque os que ficarem para trás. Não deixe que eles voltem para a sua cidade, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidos por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sã e salvo para o acampamento de Maquidá, onde Josué estava.
e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tire as pedras da entrada da caverna e traga aqui os 5 reis. Isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquim e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou que os oficiais dos seus exércitos que tinham ido com ele, aleluia, venham aqui e ponham os pés nos pescoços destes reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenha medo, não perca a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isto com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados do poste e jogados na caverna onde se havia escondido, e puseram na entrada grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Outras vitórias de Josué. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá, matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. E em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Líbana e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram como o rei de Líbana o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Liba a Laquins. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laquins. E como havia feito em Líbana, também em Laquins mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezé, saiu para ajudar Laquins, porém Josué derrotou o rei de Gezé, e o seu povo não deixou ninguém vivo. Depois Josué e o seu exército foram de Laquim até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade, e tomaram no mesmo dia, e mataram todos os que havia feito, aleluia, e mataram todos como havia feito em Lasquim. Aí Josué e seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebron, atacaram e tomaram a cidade de Hebron, aleluia, e mataram o rei e todos os moradores de Hebron e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruísse completamente a cidade como tinha feito em Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram a atacarem Derbe, tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Derbe e com o seu rei o mesmo que havia feito com Hebron e Líbana e com os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região do sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué o derrotou desde Gade Baneia até Gaze e toda a região de Gósen até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, havia lutado pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos os reis e as suas terras, aleluia, numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Capítulo 11. A derrota de Jabim e os seus aliados. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azon. Ele mandou mensageiro aos seguintes reis: a Joabe, rei de Madom, e aos reis de Siron e a Cássif, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lago da Galileia, e aos da planície do litoral perto de Dor. Também enviou mensageiro aos cananeus, dos 2 lados do rio Jordão, e dos amorreu, dos heteu,
aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e os aveus que vivia ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens, aleluia, quantos são os grãos da areia da praia do mar. Tinha também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se juntaram, aleluia, seus soldados e acamparam perto do riacho de Herom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você alejará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa, perto do riacho de Merom. O Senhor Deus deu vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos, perseguiram até a grande Sidom e Mirifote Maim, até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado. Aleijou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reis. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades, aleluia, e os seus reis matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre as ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com os gados dessas cidades, mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha mandado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado. Aleluia, por meio de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Mais vitória de Josué. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gósen e as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o monte Alaque, perto de Seim, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares, nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma destas cidades, aleluia, fez acordo de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns aveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os seus moradores dessa cidade teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fosse completamente destruído e morto sem dó e nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas em Hebrom, Derbe, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com ele e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel, somente alguns que continuaram a viver na cidade de Gaza, Gate e Azode, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte, aleluia, a cada tribo, e assim a guerra acabou. Capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam ao leste do rio Jordão, ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale do Armô, subindo o vale do Jordão até o monte Hermon. O rei que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Aleluia. O reino dele começava em Arô, na beira do vale do Arnô, na metade do vale e até o rio Jaboque, na divisa da região Amon.
esse reino ia até a metade de Gileade, do leste do Vale do Jordão. O reino do Senhor começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, ao leste do Mar Morto, e ia até ao sul, ao pé do monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Ouge, rei de Bassã, que foi um dos últimos Reafim. Ele morava em Azarote e Esdrei. No reino dele fazia parte, aleluia, do monte Hebron, Sacá e toda a região de Bassã, até a divisa com as Geruritas e Macaditas, e também metade de Gileade, até a terra de Seom, rei de Hebron. Moisés e o povo de Israel derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis à tribo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Os reis vencidos por Josué. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam ao oeste do rio Jordão, desde Balgade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos, para serem delas para sempre. Fazia parte desta terra, aleluia, a região montanhosa e a planície do vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, amorreus, cananeus, perizeus, aveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jamute, Laquim, Eglon, Jessé, Debe, Guedem, Oma, Arade, Libna, Adulã, Maquidá, Betel, Tapua, Efé, Afeca, Lazaron, Madom, Azon, Sigrom-Meron, Azaque, Tanaque, Megido, Quedes, aleluia, Goneão, na região do Carmelo, no litoral, Goim na Galileia e Tisa, ao lado 30, ao todo 31 reis Josué derrotou. Aleluia, glória a Deus. E essa foi a nossa leitura nos capítulos de Josué, aleluia, do capítulo 10 ao capítulo de número, aleluia, 12. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar, aleluia, em Lucas capítulo 1, do versículo 39 ao versículo 56. Aleluia, glória a Deus. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você está, aleluia, que você vai ter, é abençoada também. Quem sou eu para ser mãe do meu Senhor? Venha, para que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Aleluia. A canção de Maria. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, da sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos que temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos dele. Derruba dos seus tronos os reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as suas mãos vazias. Ele cumpre as promessas
aleluia, que fez aos nossos antepassados. E ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. E essa foi a nossa leitura de hoje. Que o Senhor em Cristo vos abençoe, em nome de